seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje a gente vai estar trabalhando com a parte de geometria analítica, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo aí do nosso tópico de geometria analítica e a gente vai começar sobre planos, beleza? Então eu estou trazendo aqui para você uma questão bem interessante que vai tratar sobre a questão do comportamento de um plano, no sentido de que como é que os dois planos desse exercício que a gente está trabalhando aqui, que a gente vai resolver para você, como é que eles vão se apresentar? Eles estão em paralelo? Eles se interceptam, né? Ou eles são perpendiculares? A gente não sabe, né? Então a gente vai verificar isso. E aí a gente vai estar, então, calculando a distância entre os dois planos. Será que essa distância tem um determinado valor, né? Diferente de zero? Ou será que vai ser zero? Beleza? Então, vamos lá, fica comigo aí, que você vai estar assistindo essa resolução passo a passo. Legal? Então, vamos lá. Então, considere dois planos P1 e P2. Aqui eu chamei esse de cima o meu plano P1, por isso que eu botei aqui N1, e o meu plano P2, que eu coloquei aqui N2, que eu vou já te falar o que significa isso. As equações desses planos são... Então, a equação deste plano aqui de cima é 2x menos 5y mais 2z é igual a zero. E esse plano P2, esse aqui embaixo, é menos 4x mais 10y menos 4z menos 10 é igual a zero. E aí ele pede para a gente determinar quais são os vetores ortogonais aos planos. Como os planos se apresentam? Qual é a distância em metros entre esses planos, tá legal? Então, quando você vê esse desenho aqui, você pode pensar assim, Robson, mas esses planos aqui realmente estão de acordo com o que esta equação determina aqui? Não. Peguei aqui e desenhei dois planos com direções quaisquer aí, tá? Só para você ter uma noção dos planos que a gente vai estar trabalhando. Será que esse desenho aqui realmente está certo? Será que esses dois planos vão ter essa determinada configuração? Tá bom? Então vamos lá. Muito bem. A primeira questão a gente vai trabalhar os vetores ortogonais aos planos. Como é que você vai encontrar os vetores ortogonais ao plano? É simples, é fácil. Presta bem atenção. Olha o que você tem que fazer. Olha o objetivo. Os vetores ortogonais aos planos. É só isso que eu quero. Tá? Então, você tem aqui o eixo x, y, z, né? E ali eu tenho o meu determinado plano. Observa bem, os vetores ortogonais aos planos. É esse vetor que eu quero determinar. Quais são as coordenadas desse determinado vetor? Beleza? Basta olhar os coeficientes de x, y e z de cada plano que você está analisando. Opa! Então é moleza, rapaz. Olha só aqui, ó. O plano P1. Quais são os números que estão na frente das variáveis x, y e z? Aqui é o 2, menos 5 e 2. Pronto! Tá ali, ó. Esse aqui, ó, determina N1. É o vetor que é perpendicular a este plano aqui, ó. E quais são, então, as componentes desse vetor, ó? 2, menos 5 e 2. Olha ali na equação. Olha lá, ó. 2, menos 5 e 2. Viu? Simples. Bem, mas aí, ó, a maneira como você vai ter que escrever a tua equação vai ter que estar assim, ó. Primeiro, vai ter que estar a variável x aqui, depois a variável y e depois a variável z. Tem que estar nesta ordem, para ser mais simples para você identificar esses coeficientes, tá bom? E o vetor que é perpendicular ao plano 2, que eu coloquei no slide anterior, eu te disse que é só para olhar os números na frente aqui das variáveis. Então, olha só, aqui, ó, plano P2, menos 4 na frente do x, então está aqui menos 4. Em y, está aqui, ó, mais 10, então está aqui o número 10. E na coordenada z, eu tenho aqui, ó, menos 4, então está aqui, ó, menos 4. Pronto, é só isso que você tem que fazer para determinar o vetor que é perpendicular ao determinado plano. Beleza? Legal.
Muito bem, o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos fazer a letra B. Ele pede assim, ó, como os planos se apresentam? Espera aí, como os planos se apresentam? Será que eles estão de uma forma em paralelo? Será que eles estão se interceptando? Ou será que eles formam um ângulo de 90 graus entre eles? Beleza? Então, observa bem aqui, ó. Vejam que esses dois vetores, N1 e N2, eles são múltiplos. Então, para esse exercício em específico, esses vetores eles são múltiplos. Bem, se eu pegar esse primeiro vetor e multiplicar por menos 2, olha lá, ó, 2 vezes menos 2 é menos 4. Beleza. Menos 5 vezes menos 2 é 10 positivo. Menos 2 vezes 2 vai me dar menos 4. Ah, companheiro. Então, se os vetores são múltiplos, isto significa que os planos são paralelos. E como é que fica o meu desenho? Ali, olha só. Os planos são paralelos. Eles estão numa configuração em paralelo. Nem sempre eles estarão nessa configuração, tá? Vai depender do exercício. Aqui, quando você tem, então, os dois vetores perpendiculares a cada plano e são múltiplos, eu vou ter, então, este determinado desenho aqui. Mas observe bem aqui, ó, por que eu inverti o sentido desse vetor? Tá bom? É porque aqui, ó, um vetor ele vai ser igual a, por exemplo, esse N2, ele vai ser menos 2 vezes o vetor N1. Então, como eu tenho um número negativo na frente, eu inverto o sentido do vetor. Por isso que eu desenhei desta forma aqui. Tá legal? Muito bem. Aí o próximo, ele pede para a gente determinar qual é a distância, né? Nesse caso, em metros. Bem, se aqui no exercício lá ele puder informar para você que essa distância x, y e z está em metros, ok? Ah, beleza. Então, essa distância ela vai estar determinada em metros, tá bom? Mas, se não tiver unidade nenhuma também, então não tem nenhum problema. A resposta vai ser unidade de comprimento, né? Um número, aí depois unidade de comprimento. Então, vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. Observe bem, é isso que a gente quer determinar aqui, ó, essa distância entre esses planos. E ela vai ser obtida através dessa equação, ó. Tá vendo? Essa aqui é a equação que vai determinar para mim a distância entre os planos. E aí a gente pode obter da seguinte ideia. Eu posso pegar um ponto de um plano e aqui no outro plano eu vou trabalhar com as coordenadas do determinado vetor. Tá bom? Então, distância entre dois planos é a mesma coisa que pegar um ponto em um plano e calcular a distância entre um ponto que pertence a esse plano em relação ao outro plano. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, veja aqui, ó, que esse x0, y0 e z0 é um ponto de um determinado plano. Então, nesse caso, ó, x0, y0 e z0 é um ponto do plano P1, ó. P1. Robson, e o outro plano? Como é que eu vou trabalhar com ele? Beleza. O outro plano, você vai pegar as coordenadas do vetor que é perpendicular a ele e mais o item D aqui que tem na equação geral do plano. Tá bom? Que eu vou te explicar já já passo a passo. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo para a gente obter aqui é um ponto do plano P1. Então, eu escolhi pegar um ponto do plano P1. Então, por exemplo, se você olha aqui, ó, o plano P1, ó, observa bem aqui, ó, o plano P1. Se eu chutar 0, 0, 0, bem, chutar, será que esse valor aqui vai fazer com que a igualdade seja satisfeita? Então, se eu botar aqui, ó, x igual a 0, 2 vezes 0 é 0. O y sendo 0, aqui, ó, menos 5 vezes 0 dá 0. Mais 2 vezes o z aqui é 0, 2 vezes 0 é 0. Então, 0 mais 0 mais 0 é igual a 0? Então significa que este ponto aqui, ele pertence ao plano P1 aqui, que é o que a gente está trabalhando.
Robson, eu poderia pegar um outro ponto? Sim, poderia. Você poderia dizer que o x ele vale, por exemplo, 1, o y pode valer 2, só que o z você não sabe, tá? Então você atribui aqui x1 e y2, por exemplo, aí depois faz as continhas aqui para depois isolar o item z. E aí, se você substituir esses 3 pontos aqui, os 3 valores que você encontra, perdão, esses 3 valores que você encontrar aqui, se bater 0 é igual a 0, é porque esse ponto ele pertence ao plano. Então, eu peguei o 0, 0, 0 por ser mais simples. Então, veja. Então, vamos aqui, ó, vamos continuar. Então, a gente vai atrás daquela distância. Então, substituindo agora, ó, esqueci de falar uma coisinha aqui, ó. A, B, C e D se refere ao outro plano. Então, peraí, ó, tá aqui, ó, menos 4, o B tá aqui, é o 10, o C tá aqui, menos 4, e o D de dado tá onde? Tá aqui, ó. Porque como é que a gente escreve a equação do plano? AX mais BY mais CZ mais um D de dado, né? Então, é por isso que aqui, ó, vai entrar exatamente este valor. E aí é o que você vai estar vendo aqui, ó. Menos 4, né? Tá aqui, ó, menos 4 vezes, qual é o ponto? 0. Mais 10 vezes, qual é o ponto? 0. Menos 4 vezes, qual é o ponto em Z que a gente escolheu? 0. E qual é o valor de D que eu tenho que substituir? Menos 10. Então, coloca aqui menos 10. Beleza? E aqui embaixo na equação, lembra lá que tinha A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado? Então, tá aqui, ó. Menos 4, eu retiro do plano 2, menos 4 ao quadrado, 10 ao quadrado e menos 4 ao quadrado. Observa bem, ó. O número que você usa aqui, você também vai usar aqui. O número que você usa aqui, você vai usar aqui. E o número que você usa aqui, né, menos 4, você também vai usar aqui. Bacana? Bem, agora a gente vai arrumar, né? Isso aqui vai dar 0, 0, 0 e sobra um menos 10. Então, tá aqui, módulo de menos 10. Aqui, menos 4 ao quadrado é 16, 10 ao quadrado é 100, menos 4 ao quadrado é 16. Então, organizando, eu vou ter módulo de um número negativo e ele positivo. Aqui dentro vai dar raiz de 132, e aí eu posso fatorar. Então, o que é 132? É 2 ao quadrado vezes 33. E aqui, propriedade, posso colocar esse 2 aqui para fora. Então, eu vou ter 2 vezes raiz de 33, né? Aqui, propriedade de radiciação. Você pode ver numa aula minha aqui, na minha playlist aqui no meu canal, que tem uma playlist só sobre radiciação, tá legal? E aí fica 10 dividido por 2, eu vou ter 5 aqui em cima. Beleza, só que vai sobrar a raiz de 33 aqui embaixo, né? Então, a gente tem que racionalizar. E como é que a gente racionaliza? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada que está aqui, ó. Se eu tenho somente raiz de 33, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 33. Então, agora, matemática básica, 5 vezes raiz de 33 dá 5 raiz de 33. Raiz de 33 vezes raiz de 33 é raiz de 33 ao quadrado. E aí, aqui a gente pode simplificar, né? A gente, numa linguagem mais simples, a gente pode cancelar o 2 e a raiz, como geralmente muitos fazem, tá? E aí a gente vai ter como resposta 5 raiz de 33 dividido por 33, beleza? Então, Robson, posso deixar minha resposta na forma decimal? Pode deixar. Calcula aí quanto vai dar. 5 vezes raiz de 33 sobre 33. Se não me falha a memória, deve dar aproximadamente 0,87, né? Pode deixar assim ou pode deixar na forma de fração, beleza? Então, espero que você tenha gostado aí da resolução passo a passo deste exercício sobre planos. E aí, não se esqueça de se inscrever no canal e também compartilhe este vídeo com os teus colegas que estão precisando. Um grande abraço para você e até a próxima aula de resolução de exercícios. Tchau!